Graças e paz, irmãos. Bem, glória a Deus. Vamos poder estar na casa do Senhor, a Ele, glorificando a Ele, pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É, Esta noite eu vou aqui adiantar, um pouquinho o versículo da ceia, que o pastor sempre lê antes de ministrar a ceia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler verso 23 ao 26, mas vamos meditar apenas em um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui nesses versos. Mandamento que ele pede para que nós fizéssemos isto em memória dele. Vamos ver como isso fala ao nosso coração, como isso deve encher os nossos corações e moldar as nossas vidas diante desse. Como a obediência a este mandamento revela o amor que nós temos por ele, ou se não, a falta dele quando a obediência desse mandamento é negligenciado. Mas antes disso, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que está sendo feito aqui, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa se agradar do nosso louvor e da nossa adoração, ó Pai. E a nossa adoração e o nosso louvor chegue ao Senhor com um cheiro suave, com um cheiro, ó Deus, agradável a Ti, ó Pai. Mesmo, ó Deus, misturado com tantas fraquezas, com tanta imperfeição e pecado, ó Pai, mas nós queremos entregar a Ti o nosso melhor, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa levar a Ti, ó Deus, a nossa adoração e o Senhor possa se agradar de nós, ó Pai. Seja com a Tua palavra que iremos ler, que a Tua palavra, ó Deus, possa cair num terreno fértil, ó Pai, num terreno e num solo, ó Pai, que irá frutificar e dar frutos para o Teu nome, ó Pai. Que tudo que for dito, ó Pai, tudo que for falado, possa transformar o meu e o coração dos meus irmãos, ó Pai, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, nós oramos, amém. Então, em 1 Coríntios 11, do verso 23 até o 26, como eu disse, é uma passagem extremamente conhecida por nós, Nós mencionamos toda a ceia, e é o momento em que Paulo, mostra aos coríntios como a ceia deveria ser feita, Como ele aprendeu de Cristo e está passando àqueles irmãos. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois do cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Então, um texto maravilhoso, As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo naquela última ceia. Mas aqui há um mandamento nesse verso, Principalmente no finalzinho do verso 24, perdão. A ceia, é este convite que nós temos e celebramos todo o começo do mês. Umas igrejas têm outras frequências, todo domingo. Mas a ceia é esse convite, esse memorial que o Senhor Jesus deixou para nós, para que nós nos lembrássemos dele. E ele diz expressamente, fazei isto em memória de mim. Mas esse convite também tem esse mandamento, para que nós fizéssemos isso em memória dele. Mas por que Jesus, deixou esse mandamento e essa ordem para que nós fizéssemos isso em sua memória, Porque Jesus, ele conhece a nossa fragilidade, Jesus, ele conhece os nossos corações e como a nossa memória espiritual é frágil e fraca, E é por isso que ele deixou esse mandamento: fazer isso em memória de mim. Aqui no grego, eu não vou mencionar a palavra porque é uma palavra bem complicada, mas esse fazei é uma ordem, É um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um mandamento
que no grego, né, está no imperativo presente, ou seja, é uma ordem contínua e ativa que Deus nos deixou, né? Jesus está dizendo literalmente que nós devemos continuar fazendo isso de forma constante, intencional, como um memorial vivo à sua morte e à sua pessoa, né? Não é apenas uma sugestão ou algo que nós podemos deixar de fazer, mas é de fato uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele deixou para nós. E nós podemos pensar, né? Por que Ele deixou esse mandamento, né? Por que seria necessário registrar isso em Sua palavra? Porque Ele sabia que muitas vezes as preocupações da vida, o pecado, a distração deste mundo, as coisas com que nós nos comprometemos a fazer poderiam nos afastar da presença dele e fazer com que nós nos esquecêssemos dele, né? Isso é uma triste realidade. E é uma realidade, né, que Jesus exemplificou na parábola do semeador, né? Lá em Mateus 13, 22, Jesus ele fala de uma semente que foi lançada entre os espinhos. E o que aconteceu com ela? Aquela semente cresceu tão rápido, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram aquela semente ao ponto de ela se tornar infrutífera, né? Foi uma semente que cresceu, mas por causa das pressões do mundo, das preocupações, da sedução da riqueza, ela foi esmagada e murchou. Isso, infelizmente, acontece com todos nós, né? Muitas vezes a palavra do Senhor ela é plantada no coração do homem. Este homem recebe o evangelho, ele até gosta do evangelho, né? Sente ali uma paz, sente ali um alívio momentâneo para sua culpa e para sua mente, às vezes, muitas vezes carregada pela culpa do pecado, mas as pressões do dia a dia, as distrações, os desejos terrenos de ficar rico e correr atrás de mais sucesso, acabam sufocando a devoção e o amor ao nosso Salvador, ao ponto de muitas pessoas se desviar da presença de Deus e se esquecê-lo. Então, por causa do pecado que habita em nós e do inimigo, né, de Satanás, que trabalha continuamente para nos afastar de Cristo, nós vemos que este mandamento que o Senhor Jesus deixou aqui, ele é muito importante, né? E ele revela se realmente nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio desse breve mandamento, né, um mandamento tão curto, fazer isto em memória de mim, nós somos chamados a olhar dentro de nós mesmos e refletir se vamos, após o fim dessa mensagem, né, nós continuarmos permitindo que os espinhos, as seduções deste mundo continuem sufocando a nossa fé e o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo, ou nós vamos ter uma ação intencional em remover tudo aquilo que nos afasta da obediência a Ele. Amém? Então, e diante dessa parábola do semeador, né, nós percebemos que os espinhos, que são as preocupações, como foi dito, têm esse poder de sufocar a vida espiritual das pessoas. Mas não apenas ela, né? Não apenas o mundo, com todos os seus desejos pecaminosos e suas seduções, mas até aquilo que nós consideramos e indicamos com coisas boas em nossas vidas tem esse poder de nos afastar da vontade do nosso Deus. Isso Jesus nos mostrou lá na parábola do grande banquete. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Lucas 14. Lucas 14, 16 ao 20. Nessa mensagem, né, nós vamos separar em 3 pontos para nós vermos que, infelizmente, é possível que o coração se esqueça de Cristo. No segundo ponto, nós vamos ver que nós acabamos esquecendo daquele que nunca nos esquece. E o terceiro ponto é que e ao lembrar de Cristo e ao praticar este mandamento, mostra que nós o amamos, né? Lembrar de Cristo é amá-lo. Então, como eu falei, né? Até as coisas boas e lícitas, quando no lugar errado, elas se tornam ídolos em nossas vidas e nos afastam do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, né? Que é possível, infelizmente, o coração se esquecer de Cristo. E nós vemos isso lá na parábola do grande banquete, em Lucas 14, 16 ao 20. Diz assim:
Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está pronto. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Logo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. Então, nós vemos que um a um começou a apresentar desculpas, a apresentar motivos para não ir a este grande banquete que este homem havia feito, né? É óbvio que a gente não pode achar que o convite foi feito em cima da hora, né? Foi feito ali, pegou as pessoas de surpresa, porque o convite era feito muito antes, e como não havia WhatsApp, não havia ligação, ninguém podia avisar que estava pronta a comida, né? Então, o dono da casa mandava o seu servo ir avisar de um a um. Nós vemos que um a um começa a apresentar desculpas. E por mais que essas desculpas e os motivos delas não sejam errados em si mesma, né, como nós falamos, por mais que sejam coisas lícitas, são compromissos legítimos, ainda assim, isso é uma afronta àquele benfeitor, né? E trazendo para nós é uma afronta ao rei que havia investido tanto para realizar aquele banquete. Mas o problema está, né, a ordem de prioridade, né? A partir do momento que essas coisas desses homens tomaram o lugar no coração que o rei deveria ter, elas se tornaram pecado, né? E quando aquilo que é bom rouba o lugar de Deus em nosso coração, rouba o lugar de Cristo em nossas vidas, essas coisas, por mais que sejam boas, se tornam tropeço em nossas vidas e se tornam pecado. E isso é aquilo que a grande parábola, o grande banquete nos diz. E também é essa verdade que em Provérbios é ecoada. Lá em Provérbios 30, do 7 ao 9, eu estou lendo aqui, o sábio diz assim: 2 coisas te peço. Provérbios 30, versículo 7 ao 9. 2 coisas te peço, não me negue antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, o autor desse provérbio, ele entendeu que a fartura poderia levar o seu coração a cair numa armadilha e abandonar a Deus, a abandonar e esquecer o Senhor. E o mesmo, né, se aplica a nós, porque tudo aquilo que rouba a nossa atenção, o nosso amor e a nossa devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso se torna pecado em nossas vidas. Porque foi o próprio Deus que disse que os nossos corações devem amá-lo acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa. E o amor a Cristo deve estar acima de conforto, acima da segurança e da reputação e até mesmo dos bens materiais deste mundo. Amém? Porque foi isso que Paulo disse lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, né? Uma passagem bastante conhecida por todos nós. Paulo, preso, né, ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse é um coração de um homem que entendeu que o coração deve estar contente e totalmente satisfeito em Deus em todo momento. Eu estava dizendo, né? Um coração contente e satisfeito em tudo que Deus é, em tudo que aquilo que Deus deu, jamais vai esquecê-lo ou murmurá-lo, ou murmurar por qualquer coisa. Quer tenha muito, quer tenha pouco. O coração do homem está satisfeito, assim como Paulo declarou: em tudo aprendi a estar contente.
Um coração assim, ele jamais vai se esquecer do seu Salvador. Amém? Thomas Watson, né, um autor que eu geralmente compartilho com os irmãos, ele escreveu A Arte do Contentamento Piedoso. Ele diz assim: se Deus é nosso, seja o que for que nos falte na criatura, isso é infinitamente compensado por Ele. Falta-me pão, eu tenho Cristo, o pão da vida. Estou impuro, o sangue dele é como as árvores do santuário. Serve não apenas de alimento, mas também de remédio. Se existe alguma coisa no mundo pela qual vale a pena se esforçar, é por buscar evidências de que Deus é o nosso Deus. Se tivermos certeza disso, o que pode vir a faltar? Não importa com que tempestades eu me depare, tudo estará bem comigo, pois saberei onde está o meu porto. Aquele que tem Deus como seu está tão contente com a sua condição que não se importa muito se tem alguma coisa a mais. Amém? Que declaração maravilhosa, né? Um coração livre assim, um coração que está completamente contente e satisfeito em Deus, é um coração que está em paz e livre da preocupação, da ansiedade, da ânsia de ter mais e mais, mas é um coração que está totalmente satisfeito em Deus. E voltando para a nossa parábola, o triste destino daqueles homens que foram convidados, mas rejeitaram o pedido do benfeitor ali, eles foram substituídos, né? Outras pessoas tomaram o lugar dele. Que triste consequência perder a grande bênção de estar na mesa com o rei, porque outras coisas se tornaram a nossa prioridade e não o nosso Senhor. Amém? Mas graças a Deus, hoje que estamos aqui, escolhemos essa boa parte, né? Podemos desfrutar da presença do rei, porque o nosso Deus, ele tem o lugar devido em nosso coração, que é o centro, né, das nossas vidas. Amém? E cabe a nós nos perguntarmos, né, o que tem ocupado o trono do nosso coração? Tudo aquilo que recebe mais amor e prioridade do que o nosso amado Salvador, mesmo que lícito, como nós vimos na parábola, precisa ser colocado em seu devido lugar. Cristo, ele deve ser o primeiro, Cristo, ele deve ser o centro de tudo em nossas vidas. Amém? Então, ao entendermos que até essas coisas boas, elas podem se tornar tropeços que nos afastam de Jesus e roubam o seu lugar, nós somos levados a refletir em algo mais profundo, que é como é possível esquecermos aquele que nunca nos esquece. Que tristeza é, né, para o homem se esquecer daquele que jamais o esquece. Enquanto nós, com muita facilidade, nos esquecemos por causa das coisas desta vida e negligenciamos a comunhão, a leitura bíblica, a oração, nós temos um Deus que permanece fiel e jamais se esquece de nós. E esse é o segundo ponto, né? Esquecer aquele que nunca nos esquece. Em Isaías 49, 15 e 16, Deus diz ao povo de Israel algo muito maravilhoso. Isaías 49, 15 ao 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria e não se compadece dele, do filho do seu ventre? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? As mães aí, será que poderia se esquecer do filho que ainda amamenta, né? Seria uma loucura isso acontecer. Mas Deus diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? E Deus maravilhoso, por meio dessas palavras, Deus ele revela o seu profundo amor pelo seu povo, a sua profunda paixão por aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Mesmo que uma mãe, né, o símbolo mais alto que nós temos neste mundo de amor e cuidado, possa se esquecer de um filho, Deus jamais se esquece. Ele diz: eu todavia não me esquecerei de ti. E mais do que isso, né, o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. O seu nome está escrito. Toda vez que Deus olha para a sua mão, ele está vendo o seu nome e ele jamais se esquece de você. Ele diz que eis que os seus muros, né, como se você fosse uma muralha na frente do Senhor, e ele te vê continuamente. Os teus muros estão continuamente diante de mim, porque é impossível Deus se esquecer ou ignorar
aqueles que foram comprados pelos seus filhos. E como isso é maravilhoso. E sempre que nós lemos a Bíblia, nós nos esbarramos nessa verdade que é inegável. João 13:1 diz: Ele, Jesus, nos amou até o fim. Romanos 8:34, 35 diz: Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós continuamente, orando por nós, intercedendo por nós, pedindo a sua misericórdia e a sua justiça para nós. Hebreus 13:5 diz: Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Como isso é maravilhoso, né? Aqui nesse verso, há essa dupla negação para enfatizar essa grande verdade, essa verdade absoluta. Nunca, jamais te abandonarei ou te deixarei. Amém? Deus jamais pode abandonar aqueles a quem Jesus comprou. E a palavra de Deus está repleta dessas verdades, mesmo quando nós somos negligentes ou distraídos, preguiçosos na nossa devoção e na nossa comunhão com o Senhor, Ele permanece fiel, Ele não se cansa de nos amar, Ele não se afasta de nós como muitas vezes nós fazemos isso, mas Ele se permanece firme, sempre fiel a nós, amém? Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, do 12 ao 13, se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós sigamos por um caminho de infidelidade, de abandono ao Senhor, Ele não fará o mesmo, porque Ele é fiel para todo sempre, amém? E Ele jamais será infiel à sua palavra. E que grande amor e paciente é o do nosso Deus, um amor bondoso, um amor longânimo que o nosso Deus tem por nós. Não é um amor passivo, né, que fica apenas ansiando que os seus filhos voltem, mas um amor ativo, um amor que busca o perdido, que busca aquele que caiu, que nos chama de volta, né? Nós lembramos da parábola do filho pródigo, né? O filho abandonou o pai, desperdiçou tudo que o pai tinha, toda a herança que ele tinha, viveu na maior degradação que poderia, mas em um dia, né, ele perde tudo, ele pensa e volta, e o pai está na janela esperando o filho. Quando vê o filho de longe, ele corre ao seu encontro, ele o abraça e ele o recebe com honra. E o amor do pai perdoa aquele filho, cura ele de toda a vergonha, restaura a posição dele e o posto que ele tinha de filho amado novamente. Esse é o amor do nosso Deus. É um amor paciente, é um amor bondoso, um amor esperançoso. Amém? Mas, no entanto, nós precisamos lembrar que, como Gálatas diz, de Deus não se zomba. O tempo da paciência, um dia o Senhor chegará ao fim, não será eterno. Ele espera a nossa volta, mas Ele jamais aceitará a rejeição para sempre. Ele pode esperar por nós, Ele pode estender a sua graça dia após dia, mas um dia essa paciência e essa graça será tirada e nós precisamos corresponder isso o quanto antes. Se nós estivermos distraídos, se afastando dos caminhos do Senhor, deixando-nos levar pelas responsabilidades deste mundo, pelas coisas desta vida, nós precisamos voltar para os caminhos do nosso Senhor, fazer como esse filho pródigo, reconhecer a nossa miséria e voltar para os caminhos dele, lembrando que ele jamais nos esquece, ele jamais nos deixará e ele correrá ao nosso encontro quando nós nos arrependermos e buscarmos a comunhão com ele. Amém? E então, diante desse amor inabalável de Cristo e sua fidelidade que não falha, mesmo diante das nossas falhas, como nós podemos manter viva essa memória de Cristo em nossos corações? Como nós podemos não apenas lembrar dele como se fosse uma lembrança vaga e momentânea, mas como nós podemos trazer uma lembrança viva e que transforme os nossos corações e todas as nossas afeições? A resposta é que nós precisamos todos os dias de uma prática profunda, que é a meditação bíblica. Meditar
constantemente na pessoa de Cristo, naquilo que ele fez em sua obra, em sua pessoa. Esse é o nosso terceiro ponto, que lembrar de Cristo é amá-lo. O salmista diz, lá em Salmo 104, versículo 34, diz assim: seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Amém? A verdadeira lembrança de Cristo não é apenas esse esforço mental, esse exercício, mas é um exercício de amor, um exercício de amor real à pessoa que é Cristo. É cultivar com intencionalidade a consciência de quem Ele é, do que Ele fez por nós, todos os seus atributos, toda a sua bondade, toda a sua mansidão, todo o seu caráter bondoso. Isso acontece quando nós meditamos nele, quando nós paramos, consideramos, quando nós refletimos e nós adoramos a sua pessoa. A meditação profunda na beleza de quem Cristo é, ele vai purificar os nossos corações do mundanismo, das práticas pecaminosas, e o que Jesus disse: somente os puros de coração verão a Deus. Somente os que têm coração puro e olhos puros poderão ver a Deus. E a meditação, ela faz isso, ela torna o coração puro o pecador. Amém? Novamente, Thomas Watson, o puritano que eu havia citado, ele vai dizer: quão imutável é o amor de Cristo. O evangelista registra: tendo amado os seus, amou até o fim. Os santos são como letras de ouro gravadas no coração de Cristo. Não podem ser apagadas. Meditar profundamente sobre o amor de Cristo nos leva a amá-lo ainda mais. Assim como ninguém pode andar sobre as brasas sem se queimar, ninguém pode caminhar pela meditação sobre as brasas do amor de Cristo e sair com o coração frio. E mais, meditar sobre esse amor nos constrange e nos arrepende. Como podemos pecar contra o Salvador tão bondoso? Será que não havia outro para tratarmos com indiferença senão aquele que mais nos ama? Cristo não sofreu o bastante na cruz para que agora temos que feri-lo de novo com a nossa frieza e negligência? Pedro, ao lembrar-se do amor de Cristo e de como o negara, chorou amargamente. O mesmo aconteça conosco. O mesmo aconteça conosco todas as vezes que nós negligenciarmos a nossa devoção e o nosso amor a Jesus Cristo, aquele que tanto nos amou. Na cruz, Cristo suportou toda a ira de Deus para perdoar os nossos pecados, todo o flagelo, todas as chicotadas, a coroa de espinho, tudo aquilo foi por mim e por você. Ele foi machucado e ferido por causa dos nossos pecados. E será que isso já não foi o bastante? Ou será que nós iremos afligi-lo com a nossa falta de devoção, com a nossa preguiça em ler a Bíblia, em orar, em estar em comunhão com Ele? Será que nós continuaremos continuamente negligenciando isso que Cristo conquistou para nós na cruz, que é a possibilidade de estar em comunhão com o nosso Pai? Que os nossos corações possam chorar todas as vezes que isso acontecer conosco. E é nesse contexto, que Jesus nos chama à ceia, não como um mero ritual, mas como um ato vivo de memória e adoração a Ele. Fazer isto em memória de mim. Que os nossos corações possam lembrar da ceia não como uma lembrança superficial, mas esse ato vivo, espiritual, de como o nosso Salvador nos amou até o fim. Como o seu corpo foi partido ali na cruz, como o seu sangue foi derramado até a última gota para perdoar os nossos pecados, como o pão partido que nos lembra o corpo de Cristo que foi dado por nós, o cálice que representa o seu sangue derramado. Muitas vezes nós não gostamos muito de lembrar da morte de nosso ente querido, lembrar os detalhes, mas Cristo, Ele enfaticamente nos manda lembrar da sua morte, porque a sua morte nos trouxe vida, a sua morte perdoou os nossos pecados, a sua morte e ressurreição nos trouxe vida. Amém? Sua morte é o cerne de tudo aquilo que
nós temos como um cristão. É por isso que nós devemos lembrar o que ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. Por que ele fez? Porque ele foi um substituto pelos nossos pecados. E como ele fez? De maneira voluntária, por amor, por, por, por graça, sem cobrar nada em troca. E essa memória, não apenas um olhar, né, para o passado de maneira nostálgica e triste, mas é essa memória, essa viva lembrança que vai fazer com que os nossos corações sejam quebrantados em amor pelo nosso Deus. É uma memória viva, presente e poderosa, amém? É uma participação nas realidades espirituais que fluem dessa cruz, invade o coração do homem, que molda os seus afetos, os seus desejos e as suas prioridades. É esse olhar para a cruz, para tudo aquilo que Deus fez, que vai moldar tudo aquilo que nós somos e todas as nossas prioridades. Na ceia não visitamos, né, um monumento histórico, um totem, né, mas nos assentamos junto de Cristo vivo e celebramos a ceia com Ele. Pela fé nós podemos participar dessa comunhão, ser renovados em sua graça, fortalecidos pelo seu amor e lembrar de que Ele sempre está conosco, hoje e até o fim. Amém? Se nós queremos amar mais a Cristo, nós precisamos meditar mais nele. Como foi dito ontem pela Aline, né? Nós precisamos valorizar a presença de Deus e fazer tudo ao nosso redor para que a presença de Deus invada a nossa realidade, o nosso coração, né? Como a arca estava ali na casa daquela família e aquela família foi abençoada, assim a presença de Deus está em nós e nós precisamos fazer tudo para que essa presença realmente mude as nossas vidas. É por isso que nós precisamos reservar tempo para contemplar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo na cruz, contemplar a sua glória, contemplar o seu amor e assim nós seremos transformados. E daqui a pouco, né, quando a ceia for servida, nós não devemos nos aproximar de maneira distraída, mas realmente com a alma rendida à memória de o que Cristo fez por nós ali na cruz, com o coração e com a memória viva do nosso amado Salvador ali, que morreu e ressuscitou por nós, perdoando os nossos pecados. Amém? A alma que medita em Cristo, ela será tomada completamente por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E essa palavra, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossos corações.